Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 4, que tem o seguinte título: Débora, a profetisa de Israel. Estudaremos esta lição nesse domingo. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te pedir uma força aqui no canal. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque dessa maneira você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 27. Verdade prática. Para Deus, todos somos iguais. Somos instrumentos úteis em suas mãos. Homem, mulher, jovem, velho e criança. Não existe diferença. Ele só precisa de um coração disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 10, que diz assim: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você, mas você nunca ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Introdução. Em Juízes 4, encontramos uma emocionante narrativa que nos transporta para os tempos antigos de Israel, onde coragem, estratégia e liderança se entrelaçam em uma trama fascinante. Este capítulo da Bíblia nos apresenta um cenário de desafios e conflitos, onde as ações de figuras notáveis moldam o destino de uma nação. A história se desenrola em um momento turbulento da história de Israel, quando o povo estava sob a opressão dos cananeus, liderados por Sísera,
um poderoso comandante militar. Diante desse quadro sombrio, uma figura excepcional emerge: Débora, uma profetisa e juíza, destacando-se como uma das poucas mulheres que ocuparam cargos de liderança no Antigo Testamento. Débora não está sozinha em sua jornada. Ela encontra um aliado improvável em Baraque, um comandante militar que demonstra hesitação em aceitar o desafio de enfrentar Sísera e seus formidáveis exércitos. O texto nos leva por uma trama repleta de reviravoltas e surpresas. À medida que esses dois líderes improváveis se unem para cumprir a missão de libertar Israel, Juízes 4 nos oferece um estudo valioso sobre liderança, coragem e a soberania divina. À medida que exploramos esse capítulo, podemos aprender lições intemporais sobre a importância da confiança em Deus, a coragem diante de desafios aparentemente insuperáveis e a capacidade de liderança que pode surgir de onde menos esperamos. Esta narrativa nos convida a refletir sobre como a história de Israel ecoa em nossas próprias vidas, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com fé e determinação. Primeiro tópico: o ciclo de apostasia. Juízes, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 3. No capítulo 4 do livro de Juízes, somos transportados para um período tumultuado na história de Israel, onde a nação estava presa em um ciclo doloroso de apostasia e opressão. Este capítulo começa com um cenário que infelizmente se tornou comum ao longo do livro de Juízes: um povo que abandonou seus caminhos de retidão e adotou a idolatria, desencadeando assim as consequências de sua desobediência. O subtítulo deste segmento, O Ciclo de Apostasia, reflete a triste realidade que se desenrola repetidamente ao longo do livro. Os israelitas, ao invés de permanecerem fiéis ao Deus que os havia libertado do Egito e os conduzido à terra prometida, constantemente se desviavam para a adoração de ídolos e deuses estrangeiros. Essa apostasia, por sua vez, desencadeava a ira divina e resultava na opressão por nações vizinhas. Nesse contexto de desobediência, Deus levantava juízes para libertar Israel de suas aflições. Esses juízes não eram apenas magistrados, mas também líderes carismáticos e militares que Deus capacitava para guiar seu povo na batalha e na busca de justiça. É importante notar que, apesar da apostasia do povo, Deus nunca abandonava completamente Israel, mas continuava a agir em seu favor, usando juízes como instrumentos de sua graça e redenção. No entanto, esse ciclo de apostasia, opressão, clamor e libertação se tornou uma narrativa recorrente. Os versículos iniciais de Juízes 4 são um reflexo desse padrão. Vemos os israelitas, mais uma vez, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, adorando os deuses cananeus e negligenciando sua aliança com um Deus verdadeiro. Como resultado, eles foram entregues nas mãos de um inimigo implacável, Jabim, rei de Azor. O nome Jabim traz consigo uma sensação de opressão e tirania. Ele governa sobre os cananeus, um povo conhecido por sua hostilidade em relação aos israelitas. A opressão sobre Jabim era particularmente pesada, uma vez que ele tinha a seu serviço um comandante militar temido, Sísera, que tinha um exército formidável sob o seu comando. Os israelitas se encontravam em uma situação desesperada, oprimidos
e despojados de sua liberdade. À medida que nos deparamos com o início do capítulo 4 de Juízes, somos convidados a refletir sobre a natureza cíclica da história de Israel. Quantas vezes caíram na mesma armadilha de abandonar a Deus em busca de ídolos e prazeres passageiros? Quantas vezes Deus os resgatou de suas próprias escolhas imprudentes? Essa repetição é um lembrete impactante da falibilidade humana e da paciência de Deus. Através desse segmento inicial, somos apresentados a um quadro sombrio e desolador da situação de Israel. Mas é aqui que começa a preparação para o aparecimento de figuras notáveis, como Débora e Baraque, que desempenharão papéis cruciais na busca pela libertação de Israel, da opressão de Jabim e Sísera. Enquanto adentramos mais profundamente nesse emocionante relato, veremos como Deus escolhe e capacita líderes improváveis para cumprir seu propósito, e como a história de Israel está repleta de lições atemporais para nossas próprias vidas. O ciclo de apostasia e redenção continua, lançando as bases para o desenvolvimento da narrativa, que se desenrola nos versículos subsequentes de Juízes 4. Segundo tópico: chamado de Débora. Juízes capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. No livro de Juízes, muitas figuras notáveis emergem como líderes escolhidos por Deus para guiar Israel em tempos de crise e opressão. Débora é uma dessas figuras extraordinárias que desempenha um papel crucial na história de Israel, como podemos ver no segmento chamado de Débora, em Juízes, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. O nome Débora em hebraico significa abelha, e de fato ela se destaca como uma líder notável em meio a um cenário de desafios e incertezas. Assim como as abelhas trabalham diligentemente para construir suas colmeias e produzir mel, Débora exige uma dedicação incansável à causa de Deus e de seu povo. Seu nome não é apenas uma coincidência linguística, mas um símbolo da doçura e da perseverança que ela traria à nação de Israel. Débora é apresentada como uma profetisa e juíza, papéis que a distinguem em uma sociedade predominantemente patriarcal. Como profetisa, ela tinha habilidade de receber mensagens divinas e transmiti-las ao povo. Sua conexão íntima com Deus a tornava uma fonte de orientação espiritual para Israel, em um momento de grande necessidade. Além disso, como juíza, Débora exercia autoridade para tomar decisões judiciais e liderar o povo em questões de direito e justiça. Nesse trecho, vemos Débora convocando Baraque, um comandante militar, para uma missão crucial. Ela demonstra sabedoria e discernimento ao escolher um líder que possuía habilidades e a experiência necessárias para liderar as forças de Israel contra Sísera, o comandante de Jabim. Esse ato reflete a liderança estratégica de Débora, que reconhece a importância de unir habilidades complementares para alcançar o sucesso. Por outro lado, Baraque inicialmente demonstra relutância em aceitar a missão. Ele expressa insegurança quanto à sua capacidade de liderar o exército contra Sísera e pede que Débora o acompanhe na empreitada. Essa relutância revela as dúvidas e os medos que podem afligir até mesmo os líderes mais corajosos em momentos cruciais. É um lembrete de que a liderança nem sempre é uma tarefa fácil.
e até os líderes escolhidos por Deus podem enfrentar momentos de incerteza. A resposta de Débora à hesitação de Baraque é um testemunho de sua confiança inabalável em Deus. Ela concorda em acompanhá-lo na missão, mas avisa que a honra da vitória será acreditada a uma mulher e não a Baraque. Isso destaca a confiança de Débora no plano divino e sua disposição em agir em conformidade com a vontade de Deus, independente das circunstâncias. O chamado de Débora e sua relação com Baraque nos oferecem lições atuais sobre a liderança empoderada. Ela não apenas exerce autoridade, mas também capacita outros líderes e reconhece a importância da colaboração. Sua confiança em Deus é um lembrete de que, mesmo diante das incertezas, a fé pode iluminar o caminho para o sucesso. Neste trecho, somos apresentados a um líder excepcional que desempenha um papel fundamental na história de Israel. O chamado de Débora nos convida a refletir sobre o papel das mulheres na liderança e a importância de reconhecer e aproveitar as habilidades de diferentes indivíduos em busca de um objetivo comum. A história de Débora e Baraque é um exemplo vívido de como Deus escolhe líderes improváveis e os capacita para realizar sua obra. À medida que avançamos na narrativa de Juízes 4, veremos como essa liderança empoderada se desdobra em ações corajosas e estratégicas na luta contra a opressão de Jabim e Sísera. Terceiro tópico: preparativos para a batalha. Juízes capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 10. Nesta seção da narrativa de Juízes 4, somos conduzidos a uma fase crucial da história de Israel, onde os preparativos para a batalha ganham destaque. Débora, a juíza e profetisa, e Baraque, o comandante militar, se unem para reunir as tribos de Zebulon e Naftali e preparar-se para o confronto com o poderoso exército de Sísera, o comandante de Jabim. Esse segmento nos oferece insights valiosos sobre liderança estratégica, cooperação e confiança em Deus. Débora, além de suas funções como profetisa e juíza, revela-se uma líder estratégica e brilhante. Ela reconhece a necessidade de reunir as tribos de Zebulon e Naftali para enfrentar Sísera, e com sabedoria convoca Baraque para liderar as forças de Israel. A habilidade de Débora em tomar decisões táticas é uma demonstração de como a liderança não se limita a dar ordens, mas também a fazer escolhas inteligentes e estratégicas para alcançar um objetivo comum. A união das tribos de Zebulon e Naftali é um aspecto notável deste trecho. Israel era composta por várias tribos, cada uma com suas próprias características e interesses. No entanto, sob a liderança de Débora, essas tribos concordaram em se unir para enfrentar a ameaça comum, representada por Sísera. Esse espírito de cooperação é fundamental, não apenas para a eficácia militar, mas também para a unidade do povo de Israel em momentos críticos. Baraque, o comandante militar escolhido por Débora, expressa uma preocupação que muitas vezes afeta os líderes: a incerteza sobre o sucesso da empreitada. Ele concorda em liderar as tropas, mas apenas se Débora o acompanhar na jornada. Isso é revelador da hesitação que às vezes acompanha a liderança, especialmente quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. A confirmação de Débora de que ela irá, mas que a honra da vitória será acreditada a uma mulher,
é um lembrete da importância de confiar na providência divina e no plano de Deus. A fé em ação é um tema recorrente na história de Israel. E este trecho não é exceção. Tanto Débora quanto Baraque demonstram confiança em Deus ao embarcar nessa missão. Eles confiam que Deus os conduzirá à vitória, mesmo diante de adversidades significativas. A história de Israel é uma lição poderosa sobre como a fé não é apenas uma crença abstrata, mas algo que se manifesta em ações concretas e coragem em face do perigo. A lição que podemos extrair deste segmento é atemporal. A cooperação entre diferentes grupos e líderes é muitas vezes essencial para superar desafios significativos. Além disso, a liderança estratégica envolve não apenas tomar decisões inteligentes, mas também confiar na orientação divina. Débora e Baraque são modelos de líderes que equilibram sabedoria humana com fé em Deus. Conforme avançamos na narrativa de Juízes 4, veremos como esses preparativos meticulosos para a batalha se traduzem em ações ousadas e em uma reviravolta surpreendente na luta contra a opressão de Císera. A liderança de Débora e Baraque é um testemunho da capacidade de Deus de usar indivíduos com diferentes habilidades e funções para cumprir seu propósito e trazer libertação ao seu povo. Quarto tópico: o desafio de Baraque. Juízes capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16. Nesta seção da narrativa de Juízes 4, somos levados a um momento crítico, onde Baraque, o comandante militar escolhido por Débora, enfrenta um desafio significativo. Císera, o comandante do exército cananeu sob o governo de Jabim, reúne suas forças formidáveis, e Baraque se encontra diante da tarefa de liderar Israel na batalha contra esse inimigo temível. Antes de entrar na batalha, é importante destacar a habilidade de Císera. Ele lidera o exército cananeu, uma força militar poderosa, que oprime Israel há anos. Císera é temido e respeitado por sua habilidade estratégica e força de combate, o que torna a tarefa de enfrentá-lo extremamente desafiadora. Baraque, por sua vez, não é desprovido de habilidades ou coragem, mas enfrenta dúvidas legítimas quanto ao sucesso da empreitada. Ele expressa sua hesitação e relutância em liderar o exército de Israel contra Císera. Essa hesitação é uma emoção humana comum quando confrontada com desafios aparentemente insuperáveis. Baraque, apesar de ser um líder escolhido por Débora, é capacitado por Deus, e capacitado por Deus, ainda é um ser humano suscetível a incertezas e preocupações. É nesse momento de hesitação que Débora desempenha um papel fundamental. Ela não repreende Baraque por suas dúvidas, mas oferece orientação e encorajamento. Débora concorda em acompanhar Baraque na batalha, mas faz uma profecia que destaca a soberania de Deus. Ela prevê que a honra da vitória não será atribuída a Baraque, mas a uma mulher. Essa profecia não é um sinal de desconfiança em Baraque, mas uma afirmação da confiança de Débora na direção de Deus. O desafio de Baraque e a resposta de Débora nos lembram da importância da confiança em Deus em meio às adversidades. Quando confrontados com tarefas que parecem insuperáveis, é natural termos dúvidas e incertezas. No entanto, a fé em Deus nos capacita a avançar,
mesmo quando não compreendemos completamente o resultado. A profecia de Débora é um lembrete de que a vitória não é determinada apenas por nossas habilidades humanas, mas pela providência divina. Baraque, apesar de suas dúvidas iniciais, mostra coragem ao liderar as forças de Israel na batalha. Ele segue a orientação de Débora e, juntamente com seu exército, se prepara para enfrentar Sísera e os cananeus. Sua disposição para agir, apesar das incertezas, é um testemunho de seu compromisso com a causa de Deus e do povo de Israel. A história de Baraque e seu desafio nos oferece uma lição atemporal sobre liderança e fé. Mesmo os líderes mais capazes podem enfrentar momentos de hesitação e incerteza. No entanto, a confiança em Deus e a orientação divina podem capacitá-los a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A história de Baraque também destaca a importância do apoio e encorajamento mútuos em tempos de dificuldade. À medida que avançamos na narrativa de Juízes 4, veremos como Baraque e seu exército enfrentam o desafio de Sísera e como a profecia de Débora se cumpre de maneira surpreendente. A história de Baraque nos lembra que a liderança, muitas vezes, envolve a superação de desafios pessoais e a confiança em Deus, que está sempre presente para orientar e capacitar aqueles que o buscam. Quinto tópico: a vitória de Israel. Juízes capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 22. Neste ponto crucial da narrativa em Juízes 4, somos transportados para o campo de batalha, onde a coragem, a estratégia e a providência divina se entrelaçam para forjar a vitória de Israel sobre o formidável exército de Sísera. Esta sessão emocionante revela como as ações de personagens notáveis e a intervenção de Deus se unem para alcançar um triunfo surpreendente. O trecho começa com a imagem de Sísera, o comandante cananeu, fugindo da batalha. Ele chega à tenda de Jael, uma mulher cujo marido tinha amizade com o rei Jabim. Sísera busca refúgio e aparentemente acredita estar seguro na casa de alguém que pode ser considerado aliado. No entanto, a trama toma um rumo inesperado. Jael não é apenas uma mulher comum, mas revela-se uma personagem notável e astuta. Ela oferece a Sísera leite para saciar sua sede e, em seguida, o encoraja a descansar na tenda, cobrindo-o com um manto. A aparente hospitalidade de Jael esconde suas verdadeiras intenções, e ela se prepara para um ato corajoso e ousado. Quando Sísera adormece, Jael pega uma estaca de tenda e um martelo, e com determinação crava a estaca na têmpora de Sísera, matando-o instantaneamente. Esta reviravolta na história é surpreendente e chocante, pois Sísera, o comandante cananeu, que parecia estar seguro, encontra a morte nas mãos de uma mulher. A vitória que Israel buscava tão desesperadamente é alcançada de uma maneira que ninguém poderia prever. A morte de Sísera nas mãos de uma mulher também cumpre a profecia de Débora, em Juízes capítulo 4 e o versículo 9, onde ela afirmou que a honra da vitória não seria acreditada a Baraque, mas a uma mulher. Essa profecia, que inicialmente causou incerteza e questionamento, é confirmada de maneira dramática e convincente. Deus age de maneira misteriosa e surpreendente para cumprir seus propósitos.
Jael emerge como uma heroína improvável nesta narrativa. Ela não é uma líder militar ou uma juíza, mas uma mulher que, com astúcia e coragem, desempenha um papel crucial na vitória de Israel sobre seus opressores. Sua ação decisiva e audaciosa é um lembrete de que Deus frequentemente escolhe aqueles que menos esperamos para realizar sua obra. Esse segmento da história de Israel enfatiza a soberania de Deus. Ele age de maneira surpreendente e imprevisível, usando circunstâncias inesperadas e personagens inconvencionais para alcançar seus objetivos. A morte de Sísera nas mãos de Jael é um lembrete de que, mesmo quando as situações parecem desesperadoras, Deus está no controle e pode trazer libertação de maneiras inimagináveis. A história de Jael e Sísera nos oferece lições atuais sobre coragem e providência divina. Às vezes enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, mas devemos lembrar que Deus pode intervir de maneira surpreendente em nossas vidas. Além disso, a coragem de Jael nos inspira a sermos ousados em nossa fé e a não subestimar o papel que cada um de nós pode desempenhar em cumprir os propósitos de Deus. A vitória de Israel sobre Sísera e os cananeus é um ponto culminante emocionante na narrativa de Juízes 4. Ela destaca a importância da coragem, da astúcia e da confiança em Deus, bem como a soberania divina que opera por meio de personagens inesperados. À medida que avançamos na história de Israel, veremos como essa história abre caminho para a libertação de Israel da opressão e como a liderança de Débora e Baraque desempenham papéis fundamentais nesse processo. Sexto tópico: a conclusão da história. Juízes, capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 24. Na conclusão da história de Juízes 4, somos levados a refletir sobre o desfecho impressionante deste capítulo, repleto de reviravoltas e surpresas. Esta conclusão nos direciona ao ponto em que a trama chega ao seu ápice e os resultados dos eventos anteriores se tornam claros. As palavras proféticas de Débora em Juízes capítulo 4 e o versículo 9 se concretizam na conclusão dessa história. Ela preveu que a honra da vitória não seria acreditada a Baraque, mas a uma mulher. E essa profecia se cumpre de maneira dramática e convincente. Jael, uma mulher que parecia ser apenas uma anfitriã hospitaleira, emerge como a personagem-chave na derrota de Sísera. Isso ressalta a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e revela sua soberania sobre os acontecimentos. A história de Juízes, capítulo 4, é um testemunho vívido do poder da providência divina. Deus age de maneira misteriosa e imprevisível, usando pessoas e circunstâncias aparentemente comuns para alcançar seus objetivos. A reviravolta inesperada na morte de Sísera nas mãos de Jael destaca que, mesmo em situações desesperadoras, Deus está no controle e pode agir de maneiras surpreendentes para trazer libertação. O desfecho da história também nos apresenta a libertação de Israel da opressão cananeia, sob o comando de Jabim e Sísera. A morte de Sísera enfraquece o exército cananeu e enfraquece o domínio de Jabim sobre Israel. Esta vitória inesperada é um ponto de virada na história de Israel, um momento em que o povo é libertado da opressão que enfrentou por tanto tempo. É interessante observar que o texto destaca a tribo de Naftali e Zebulon em relação a essa libertação,
Naftali e Zebulão são as tribos que se juntaram à liderança de Baraque e Débora na luta contra Sísera. Essas tribos são reconhecidas por sua coragem e disposição para enfrentar o inimigo. Isso destaca a importância da cooperação e da unidade das tribos de Israel na busca pela libertação. A conclusão dessa história nos lembra da importância de confiar na providência divina, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Deus pode usar eventos e pessoas inesperados para cumprir seus propósitos. Também nos recorda que a libertação muitas vezes vem de maneiras que não devemos prever e devemos estar abertos às surpresas que Deus tem reservadas para nós. À medida que concluímos a história de Juízes 4, podemos ver como todos os eventos desta apostasia inicial de Israel até a vitória surpreendente sobre Sísera se entrelaçam em uma narrativa poderosa sobre a providência de Deus e a fidelidade de seu povo. Essa história nos convida a refletir sobre como nossa própria jornada de fé é moldada pela mão de Deus, que muitas vezes age de maneiras que ultrapassam nossa compreensão. A história de Juízes 4 também destaca o papel das lideranças corajosas e da cooperação entre as tribos de Israel na busca pela libertação. A liderança de Débora e Baraque, juntamente com a disposição das tribos de Naftali e Zebulon, demonstra como a união e a confiança em Deus podem levar às vitórias notáveis. Reflexão de Juízes 4 para os nossos dias. A história de Juízes 4, apesar de ter ocorrido há milênios, carrega consigo lições valiosas que permanecem relevantes em nossas vidas. Ela nos lembra de verdades universais que podem iluminar nossas vidas e moldar nosso entendimento sobre fé, liderança e providência divina. Uma lição importante que podemos tirar deste capítulo é a persistência da apostasia. Assim como os israelitas se desviaram repetidamente dos caminhos de Deus, muitas vezes também podemos nos encontrar em ciclos de afastamento espiritual. Em um mundo repleto de distrações e tentações, é fácil nos desviar de nossa fé e confiar em coisas efêmeras para nos trazer satisfação. A história de Juízes, capítulo 4, nos lembra da importância de permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e tentações. A narrativa também destaca a soberania de Deus em meio a circunstâncias aparentemente desesperadoras. Mesmo quando as probabilidades estão contra nós, Deus pode agir de maneira surpreendente e inesperada para trazer libertação. Sua providência muitas vezes se manifesta por meio de eventos e pessoas que não podemos prever. Isso nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. A liderança corajosa de Débora e Baraque, bem como a cooperação das tribos de Naftali e Zebulon, ilustra a importância da liderança estratégica e da unidade na busca por soluções para desafios significativos. Em nossos dias, enfrentamos problemas complexos e globais que exigem liderança habilidosa e a colaboração de pessoas de diferentes origens e perspectivas. A história de Juízes 4 nos lembra que, quando unimos nossas forças e confiamos em líderes comprometidos, somos mais capazes de superar obstáculos. A reviravolta surpreendente da história, com Sísera sendo morto por Jael, nos ensina a estar abertos às surpresas da providência divina. Às vezes, nossas expectativas e planos são subvertidos de maneiras que não podemos prever. No entanto, Deus continua trabalhando em nossas vidas e em nossa história,
muitas vezes usando eventos e pessoas inesperados para cumprir seus propósitos. Conclusão. Finalmente, a história de Juízes, capítulo 4, nos lembra da necessidade de coragem e fé. Tanto Débora quanto Baraque enfrentaram momentos de hesitação e incerteza, mas sua disposição para agir, apesar das dificuldades, os capacitou a superar os obstáculos. Em nossos próprios desafios, podemos encontrar inspiração na coragem deles e lembrar que a fé nos capacita a avançar, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho à frente. Em última análise, a história de Juízes 4 é uma narrativa rica em lições atemporais. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, a confiar na providência divina, a valorizar a liderança habilidosa e a estar abertos às surpresas da vida. Por meio dessas lições, podemos encontrar orientação e inspiração para enfrentar os desafios e as incertezas dos nossos dias com coragem e fé. E assim finalizamos mais um podcast, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.